Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de Provérbios de Salomão. O episódio de hoje é Provérbios capítulo 6. O que Provérbios nos fala? Qual é o intuito de Salomão a nos alertar nesse capítulo sobre nossas vidas? Provérbios, capítulo 6, ele fala sobre como viver com sabedoria prática, temendo a Deus e fazendo escolhas corretas no nosso dia a dia. Isso é o contexto do capítulo 6. Mas Provérbios, ele por si só, do início até o fim, todos os capítulos dele, ele nos passa sabedoria, que é o tema focal de Salomão. Ele trata de sabedoria, ele trata de conhecimento, ele trata de temor a Deus. Ele fala que o fundamento da nossa vida, da nossa fé, se baseia em temer ao Senhor. E esse é o nosso principal objetivo, temer ao Senhor. Vou ler Provérbios capítulo 6 e depois a gente vai destrinchando versículo por versículo. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas próprias provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá, como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta seus pés e faz sinais com dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com vocês. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegem da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai da caça das vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo.
O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá sofrimento vergonhoso. Sofrerá ferimentos e a vergonha e a humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar. Não aceite nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Salomão traz muitas informações para a nossa vida. Se a gente olhar aqui, tem instruções para infidelidade, tem instruções para mostrar para a gente o que aborrece a Deus. Ah, mas eu não sei o que desagrada a Deus. Provérbios capítulo 6, é ali, ó. Salomão, ele passa um cerol fininho, para dizer sobre isso. Agora nós vamos bater ponto a ponto do capítulo 6. Versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou sua palavra em favor de um estranho, o contexto, o aperto de mãos era um selo jurídico de um contrato na antiguidade. Salomão adverte sobre o perigo de assumir a responsabilidade financeira por outra pessoa, pegar empréstimos, fazer empréstimos. Mude sua postura financeira. Não comprometa o sustento da sua família por impulsividade ou pressão social para garantir dívidas alheias. A gente pode ajudar, sim, quem precisa, quem necessita. Pode sim, mas a gente deve observar essas pessoas, se elas vão realmente nos pagar. Porque no dia que ela não puder pagar, vai ficar aquele desconforto, aquela situação ruim, aquele olhar meio que a pessoa ela vai deixar de falar com você, vai ficar um monte de coisa assim que não é muito legal. Versículo 2. Você caiu na armadilha do que disse. Ficou prisioneiro das suas próprias palavras. Precisamos ter cuidado com nossas palavras. Nossas palavras tanto podem levantar alguém, como podem derrubar alguém. Eu ainda estou nesse processo ainda, de aprender a dominar a minha língua. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é possível. O texto apresenta a palavra empenhada, como um laço de um caçador. Uma vez feita a promessa, o indivíduo perde o controle de seus próprios recursos. Seja impecável com o que diz. Antes de prometer algo, avalie se você pode arcar com as consequências sem se tornar escravos das situações. Muitas das vezes a gente promete algo a alguém, fala que vai fazer e acaba indo por outro caminho. E isso, para quem tem consciência, é um peso muito grande. Eu sou uma pessoa que, se eu fizer algo errado, eu fico com uma consciência pesada. E fico com a consciência pesada, é real, me faz mal real. Mas é aquilo. No que você puder corrigir a rota, corrija. E depois sente para conversar com a pessoa que você prometeu algo e deixou de cumprir. Sente com ela, converse e tente, como é que eu posso dizer, realinhar os pensamentos. Eu praticamente pequei contra o céu, pequei contra ti, peço desculpa. É assim, a gente deve ter palavra, manter a nossa palavra. E minha mãe sempre falava isso para mim, minha filha. A tua palavra, ela deve ser, não pode ser colocada em xeque. Você tem que ter veracidade no que você fala.
e ter firmeza naquilo que você fala. E é aquilo. Errou, chega na pessoa, conversa com ela, pede desculpa, e aí a pessoa vai te desculpar ou não. Às vezes foi um erro de principiante. Você está começando, você quer ajudar as pessoas, às vezes é um erro, mas tome a postura de sentar com quem você teve a confiança, com quem a pessoa teve confiança com você, conversar com ela e se desculpar, e aí ver o que Deus age aí, mas confiando sempre em Deus, que Ele fará o melhor. Versículo 3. Então faça o seguinte, meu filho, para se livrar, pois você caiu nas mãos do seu próximo. Vá, humilhe-se e insista com o seu próximo. Chegue até ele e fale, para mim tá sendo difícil. Foi difícil. Nisso aqui que você me pediu, eu falhei. Eu errei. Como meu marido falou, garoteei. Eu agi sem pensar. Eu deveria ter vindo conversar com você primeiro antes. Deveria ter olhado as minhas situações antes e entrado num contexto com você. Tô aqui para te pedir perdão, para te pedir desculpa. Errar, a gente pode errar. Não o erro não é uma... Como é que eu posso dizer? Ele não é uma particularidade de uma pessoa única. Eu posso cair no erro. Mas é aquilo. Não é do meu erro que eu parto do problema. Mas é da falta de humildade de chegar até outra pessoa e falar, fulano, eu errei com você aqui nesse ponto. Eu quero te pedir desculpa. Você confiou em mim, você se dedicou a mim e eu errei. E esse é o nosso papel. O termo humilhar-se sugere prostrar-se aos pés de alguém. O conselho é agir com urgência máxima para cancelar o compromisso. Deixe o orgulho de lado para resolver pendências financeiras. Se cometeu um erro de julgamento, admita e tente um acordo imediato. Tente conversar, tente se entender, porque a gente consegue. Não é algo vazio, não é algo em vão. Versículo 4. Não entregue seus olhos ao sono, nem feche as pálpebras para descansar. Salomão enfatiza que a dívida ou a fiança impensada é uma emergência que impede o repouso. Você, quando tem um gasto, tem um financiamento, tem algo, a gente fica preocupado, caramba, como é que eu vou pagar? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Salomão aqui está dando um exemplo claro. Não descanse até você conseguir fechar, pagar tudo isso. Não fique com a dívida. Não aceite viver com dívidas ou conflitos pendentes. Aqui ele fala das duas coisas, tanto a dívida quanto o conflito. Tem um problema com alguém, senta com esse alguém e trate. Tem uma dívida com alguém, sente com alguém e trate. Corra o mais rápido possível para resolver. Trate a resolução de problemas com prioridade absoluta sobre o seu lar, sobre a sua vida. Devemos dar prioridade a essa dívida, a esse problema, a essa situação que está tirando o nosso sono, que está fazendo com que a gente se atrapalhe. E assim aguardar. Aguardar, ver qual é a postura da outra pessoa, se ela vai nos perdoar, se ela não vai. E orar ao Senhor para que isso possa acontecer e vocês se alinhem e se corrijam. E é isso. É extraordinário o amor de Deus e as misericórdias de Deus. Versículo 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço do passarinheiro. A gazela e a ave são símbolos de agilidade, de rapidez. O fiador é a presa, o credor é o caçador. Valorize sua liberdade acima do status. Fuja de ciladas contratuais com a mesma determinação que um animal luta pela sua própria vida. Haja com sabedoria,
Haja com agilidade, haja com pressa. Tudo a gente tem que agir com pressa, como se fosse para ontem, como se tivesse um caçador aqui nas nossas costas e a gente estivesse correndo dele para poder ajudar e ajeitar a nossa vida. Versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Salomão usa a observação da natureza para confrontar a falta de iniciativa humana. Aplicação: saia da passividade, observe métodos de trabalho eficiente e aplique-os à sua rotina diária. Não adianta ficar postergando, deixando para depois, amanhã eu faço, empurrando com a barriga. Faça o que depender de você agora. Ajeite a sua vida agora. Cuide das suas metas agora. Ajeite as suas organizações pessoais agora. Não deixa para amanhã. Ai, mas eu tô muito cansado, eu tô com sono, eu quero dormir. O que depender de você, faça agora. E é isso. Sair da passividade é parar de ficar só olhando o outro trabalhar e não tomar a minha postura. Eu preciso me posicionar. Eu preciso buscar o que é correto. Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso. Versículo 7. Ela não tem chefe, nem oficial e nem governante. Destaca a autodisciplina da formiga. A formiga ela não precisa de supervisão externa para cumprir a sua função. Ela não precisa de alguém dando ordem. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ela, por ela mesma, sabe. E nós, como cristãos, como servos, que sabemos que somos estudiosos da palavra, das escrituras, devemos nos posicionar e ter a postura igual a de Cristo. Jesus, ele não é um supervisor, um cara que manda. Não, você, por conhecer a Cristo Jesus, sua atitude será a mesma de Cristo. Você vai aprender a ter uma vida igual a dele, a ter uma vida diferenciada como a dele. Mude seu estilo de trabalho. Não espere ordens para fazer o que é necessário. Seja o seu próprio gestor e desenvolva a iniciativa. Desenvolva a sua postura pessoal, a sua postura profissional. O olhar direcional das coisas de Deus. E é isso. Versículo 8. Contudo, armazena as suas próprias provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu mantimento. Refere-se à percepção de tempo e estação. A sabedoria está em agir no momento da oportunidade, o verão, visando um futuro, o inverno. Junte hoje, economize hoje, faça suas reservas hoje, para no futuro, se tiver a necessidade, você ter. É um ponto na minha vida que eu falho muito. Eu falho muito porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, ajeitar tudo ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas, mas eu acabo deixando eu mesma para trás. E isso, Salomão aqui está fazendo um alerta. Não é para você não ser benevolente com as pessoas, ajudar as pessoas, mas precisamos também de nos ajudar. Porque se a gente ajudar só o próximo, não estou dizendo que não é para ajudar o próximo, tá? Se a gente só ajudar o próximo, daqui a pouco vai faltar para a gente. Então a gente tem que ter esse pensamento. Eu ajudo quando eu posso ajudar, mas eu preciso me programar para eu poder ajudar. Entende a diferença? Se eu guardo para ter para mim e para ajudar o outro também. Entende? Não é que você não vai ajudar. Nosso papel é ajudar a sociedade como igreja. Como igreja. Nós ajudamos a humanidade. Porém, não pode faltar pra gente. Concorda? Aprenda a poupar e planejar.
Use as fases de abundância para construir uma reserva de segurança. Evite o desespero da escassez. É por isso. A escassez, ela vem, ela acontece, mas devemos nos preparar. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Uma pergunta retórica que visa despertar a consciência. O sono aqui é a paralisia do propósito. Estabeleça horários rigorosos. Vença o desejo de é só mais 5 minutos. E comece o dia com uma missão clara, com um objetivo. Não é só mais 5 minutos. Eu tenho obrigações, eu tenho meu papel, eu tenho que me posicionar, eu tenho que estar à frente de algo, de alguma coisa. Pessoas dependem de mim. E se essas pessoas dependem de mim, eu preciso me posicionar junto para poder ajudar. E é exatamente isso que a nossa vida deve ser, deve seguir, deve correr. Versículo 10. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de descanso de braços cruzados. O autor mostra que a ruína começa nas pequenas concessões e na fragmentação do seu tempo. São só 5 minutos. Deus ajuda. Deus entende, eu tô cansado, né? Eu preciso descansar. Mas negligenciar o que tem que ser feito é errado. Se você tem mais de um dia para descansar, tire um dia para descansar e o outro para exercitar suas tarefas. Mas não deixe nada para trás. Isso é extraordinário. Policie as distrações. O excesso de redes sociais ou pausas inúteis são pequenos cochilos que roubam o seu destino, roubam o seu trajeto, roubam aquilo que Deus traçou pela sua vida. Não tem o que fazer, levanta e vai, nem pensa. Eu tô tão cansado, nem pensa, levanta e vai. Versículo 11. E a pobreza virá sobre você como um assaltante, e a sua escassez como um homem armado. A pobreza é personificada como um invasor violento. Ele chega de forma súbita e retira a dignidade à força. Entenda que a negligência hoje gera violência contra o seu futuro amanhã. Trabalhe com diligência para blindar a sua casa, para ter o seu conforto, para ter a sua dignidade. É o trabalho que paga as nossas dívidas. Não o estar de braços cruzados esperando que a chuva caia do céu e o dinheiro junto com ela. De forma nenhuma. É o meu trabalho, é o meu esforço, eu levantar cedo, eu procurar crescer, eu procurar ter uma disciplina dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu busco. E é exatamente isso. Versículo 12. O mau caráter, um homem iníquo, anda de um lado para o outro com palavras perversas. Define o homem bilial, o inútil. Sua ferramenta de poder é a comunicação distorcida. Ele fica de canto em canto falando, mas fulana tá tão assim, né? Mas fulana tá tão assim, né? Mas fulano tá tão assim. Ele fica destruindo a reputação do outro para que a reputação dele sobressaia e ele fique ali, na crista da onda. Só que a destruição, ela existe para esse tipo de gente, para esse tipo de homem. Para esse tipo de homem, para esse tipo de mulher também. Aqui ele coloca homem como forma humanidade. Não homem e mulher divididos, mas o homem e a mulher. A fofoquinha, o disse-me-disse, a comunicação inútil, distorcida da realidade, ela acaba com os relacionamentos. Ela acaba com a vida da outra pessoa. Por isso que devemos nos colocar e nos posicionar mediante as coisas do Senhor. Para não deixar
que essas palavrinhas inúteis, esses disse-me-disses, tenham a sua percepção. Passe a se posicionar e a ver o que realmente, quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Você às vezes vai se surpreender com quem está do seu lado. Você vai falar assim: Senhor, por que eu permaneci tanto tempo com essa pessoa do meu lado? Só causou ruína e destruição. Só isso. Purifique seu vocabulário. Recuse-se participar de fofocas ou de conversas que visam apenas manipular a opinião alheia. Devemos controlar a nossa língua, controlar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deixa entrar pelas janelas da nossa vida e evitar não estar, não participar mesmo dessas conversas inúteis e aleatórias, que vai fazer com que a outra pessoa caia em descrédito e você passe como um X9, o dedo duro, a fofoqueira, o fofoqueiro. Isso é tão feio. Versículo 13. Pisca o olho, faz sinais com os pés e dá instruções com os dedos. Descreve a linguagem corporal da traição. É o uso do corpo para comunicar malícia em segredo. Seja transparente. Se sua mensagem não pode ser dita abertamente, ela provavelmente não é ética. Cultive a integridade nos gestos. Seu corpo todo deve ser íntegro. Sua vida toda deve ser íntegra. Versículo 14. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja o mal todo o tempo e semeia discórdia. O mal é uma semente plantada na imaginação que floresce em conflitos sociais. Avalie suas intenções. Se você sente prazer em criar intrigas, brigas, discussões, disse-me-disse, busque cura para o seu coração e mude o seu foco para a pacificação. Versículo 15. Por isso, a desgraça virá sobre ele num instante. Repentinamente será destruído sem remédio. Não tem como fugir. A destruição ela é iminente para aquelas pessoas que causam o mal. Não adianta você tentar. Você pode causar o mal e ficar na sua ali, se escondendo, achando que, Papai do céu não tá vendo, Deus tá vendo tudo, tá com o binóculo lá, em cima da nossa vida, olhando tudo, observando tudo. Se você acha que a sua maldade vai passar dos olhos de Deus, Deus ele sonda mentes e corações. Tu acha que ele não sabe da intenção do teu? Você pode não servi-lo, mas ele conhece a intenção do teu coração. Foi ele que te criou. Tá pensando o quê? Ninguém engana Deus. Ninguém. O julgamento para o semeador da discórdia é irreversível. A estrutura social que ele destruiu acaba soterrando. É como uma montanha de gelo e de neve e que vai caindo. Provoca aquela avalanche. E essa avalanche, se você não correr, sair do lugar, você vai ficar soterrado. Embaixo daquele gelo todo. Não brinque com o caráter. A conta da desonestidade chega de forma inesperada. Mude de vida enquanto ainda tem misericórdia na sua vida. Enquanto ainda tem a proteção de Deus e de Jesus Cristo na sua vida. Porque depois, meu irmão, um beijo. Não tem mais reversão. Aqui nesse versículo, nesses versículos agora adiante, né? Ele te dá um checklist de coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. Versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia
e 7 que ele detesta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coisas que o Senhor não suporta. São 7 que o Senhor odeia, e são 6 que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. O uso da fórmula poética x e x mais 1 para enfatizar uma lista de comportamentos que são abominações espirituais. Identifique o que Deus desaprova para não chamar de normal aquilo que ele considera detestável. Versículo 17. Olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O orgulho encabeça a lista. A mentira e a violência física são frutos dessa autossuficiência. Olhos orgulhosos, se acha melhor do que o outro, acha que sabe mais do que o outro, acha que sabe mais até mesmo do que Deus. Parece que quem criou o universo foi a pessoa, não foi nem Deus. Foi ele que foi lá e criou tudo. Foi o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele se coloca como Deus. A língua mentirosa que profere mentiras, que sai pelas ruas proclamando a mentira e a falsidade. Mãos que derramam sangue inocente, destroem a vida do outro, ou fazendo maldade, né? Retirando a própria vida, fazendo lá matando, né? Ou aquelas pessoas que derramam sangue inocente também, gente. A fofoca e o disse-me-disse também é uma forma de derramar o sangue inocente. Você está falando mal da outra pessoa. Você está falando mentiras. Pratique humildade e verdade. Não use sua força ou inteligência para prejudicar quem é mais fraco. Versículo 18. O coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. O coração é aonde surgem os sentimentos mais devastadores do ser humano, mais perversos. Essa semana foi-se divulgada a lista do caso Epstein. Eu confesso a vocês que eu vi determinadas coisas e me causou muita tristeza. Chorei, porque eu fico imaginando como uma pessoa consegue fazer mal a uma criança, a um inocente. Só por práticas de uma religião, de uma crença satanista. E isso é tão ruim, tão triste. Você vê aonde chega a maldade humana, aonde o ser humano pode chegar com a sua maior maldade. É triste. Me fez muito mal, me causou muito mal. Sexta-feira eu fiquei muito mal. Mas eu entrego ao Senhor, porque Ele sabe de tudo. Mostra a conexão entre o pensamento e a execução rápida do erro. Quando um pensamento mau surgir, não o alimentem. Seus pés devem ser rápidos para fugir do erro, não para abraçá-lo, não para se sentir confortável dentro do erro. Versículo 19. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Encerra a lista focando na destruição da unidade familiar e comunitária da igreja. Seja um agente da união, proteja a reputação das pessoas e não leve adiante boatos que podem destruir famílias. Por causa de ganância, por causa de poder, por causa de prestígio, por causa de dinheiro, pessoas passam por cima de pessoas. Pessoas colocam suas vontades e suas necessidades, que não têm necessidade, acima da vontade de Deus. Colocam a palavra de Deus em descrédito, porque a sua própria atitude é uma atitude de pessoa que erra, que planeja o mal, que corre para semear discórdia,
que planta na mente de outras pessoas um erro que não foi cometido. Eu já fui muito prejudicada por isso, por pessoas que levaram o meu nome como uma coisa ruim. Mas quem fala por mim é Deus. Eu não preciso me justificar. Porque quem me justifica é Deus. E eu falo uma coisa para vocês. Cuidado, porque Deus cobra. Principalmente se for levantar falso testemunho de um inocente. Deus cobra. E a cobrança de Deus é forte. É bem forte. Versículo 20. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. A autoridade parental é vista como um canal primário da sabedoria prática e da tradição ética. Honre as raízes e os bons conselhos recebidos. Não despreze experiências dos mais velhos por pura arrogância juvenil. Ah, não, eu sei mais. Eu sou mais inteligente, eu vivo na era digital. Eu sei fazer tudo. O eu vai te levar para o buraco. Por isso que Salomão aqui ele está enfatizando para olhar o pai e a mãe. Eles são os mais velhos, vamos dizer assim, pai, mãe, avô, avó. Eles são o canal e a experiência para nossas vidas, para nós, para nos corrigir, para nos alinhar, para estarmos sempre em contato com a verdade, com aquilo que é bom. Minha mãe me passou muitos valores. Valores morais, pessoais, até bíblicos. Minha mãe me passou muito. Mamãe me contava sempre a história de Salomão, quando ele tinha lá para poder a possibilidade de cortar a criança no meio, que ele falou, vamos cortar a criança no meio. E quem disse foi a mãe, não corta não, pode deixar com ela. E Salomão tirou a conclusão, essa daí é a mãe. Minha mãe sempre falava para mim, minha filha, haja com sabedoria, haja com entendimento, não viva da emoção. Minha mãe sempre me colocou com os 2 pés muito firmes no chão. Errou? Volte e peça desculpa. Tá errado? Volte e faça tudo de novo. E é isso. Versículo 21. Amarre-se sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Metáfora para internalização. Os valores devem ser a sua identidade, o coração e a sua ornamentação em público. Todos na minha rua e por onde nós passamos, todos diziam, as filhas de Ana Maria são exemplo. São pessoas que podem entrar e podem sair de qualquer lugar. Não mexem em nada, não pegam em nada, não fazem nada. Só pedem o que é cabível a elas. Então, a gente sempre foi muito bem vista e muito bem quista, porque sempre colocamos as organizações e a forma da nossa mãe nos ensinar em prioridade. Nossa mãe falava, vai na casa de alguém, não mexe em nada, não pegue nada. Se quebrar, quem vai ter que pagar sou eu, e eu não tenho dinheiro. Então, não mexe. Minha mãe só olhava pra gente. Minha mãe não verbalizava. Ela verbalizava em casa, o coro cantava. Mas na rua, depois que ela chegasse e ensinasse dentro de casa, ela só olhava. E a gente ficava lá, ó. Aquela cara de cachorrinho cão na mudança. Mas sempre levando em consideração o ensinamento da nossa mãe. Nossa mãe foi muito sábia. Agradeço a Deus pela mãe que eu tive. Porque minha mãe sempre me instruiu na verdade. Sempre me instruiu a ser verdadeira, a ser boa. A fazer o que é correto. E não só eu. Minhas 3 irmãs são a mesma coisa. Faça dos princípios bíblicos o seu código de conduta diária. A leitura diária das Escrituras é para nos ajudar a ser a nossa mãe,
nossa mãe e nosso pai. Não os deixe na igreja ou no livro. Leve-os para o mercado, para a casa, para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana, para o seu dia a dia. Você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferenciada. Versículo 22. Quando você caminhar, eles o guardarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. A sabedoria personificada como um guia constante, que atua tanto na ação caminhar, quanto no repouso dormir. Deixe a palavra de Deus moldar o seu subconsciente. Quando a mente está cheia da verdade da palavra de Deus, as decisões tornam-se quase automáticas. Fazer o que é correto, fazer o que é certo, fazer o que é justo. Pois o mandamento, versículo 23, é lâmpada, a instrução é luz, as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A disciplina não é castigo, mas uma iluminação de caminho, sem correção. O homem tropeça no escuro de suas paixões. Aprenda a amar a correção. Quando alguém o adverte, não reaja com raiva, mas com gratidão por ter tido um ponto cego iluminado. Olhe para o seu erro, reflita e retroceda. Entenda que quem vem te corrigir porque te ama. Quem vem te ajudar porque quer ver o seu bem. Então aprenda a olhar a correção com olhos diferenciados, com olhos de pessoas que sabem que precisam melhorar e que tem um Deus que a faz melhorar. Versículo 24. Para preservá-lo da mulher imoral e da língua lisonjeira da mulher leviana. Inicia a sessão sobre adultério. A sabedoria serve como um filtro contra palavras vazias que visam apenas o prazer ilícito. Esteja atento aos elogios que buscam comprometer a sua moralidade. A verdade protege o seu caráter. Não tem nada a ver, ninguém vai ficar sabendo, ninguém tá vendo, ninguém vai mexer com a gente, ninguém tá vendo, vamos lá. Ó, o piscadinho de olho, vamos lá. Ninguém tá vendo. Eu sempre disse para mim mesmo sobre a infidelidade. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou sabendo, a minha consciência está sabendo. E o meu pai está sabendo. E isso me basta. Eu não posso colocar a minha vida com Cristo em xeque por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma ilusão que passa. Hoje está tudo bem, mas amanhã eu posso destruir famílias, a minha própria família. Eu posso destruir família de outras pessoas. Então, antes de cometer qualquer tipo de ato, de ação ruim, ilícita, pense, bote na sua cabeça. Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que você gostaria que fizesse com você de igual modo? Passe a observar e a prestar atenção. E a discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Proteja a sua integridade moral. E assim você vai ter uma vida diferenciada, junto com o seu caráter e a vontade de Deus. Versículo 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhos. O pecado começa no olhar, no desejo, o coração. Antes de se tornar um ato físico, proteja, se blinde, cuide do seu interior. Alicerce a sua vida nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E você vai ver que vai melhorar. Vai ter um novo olhar, uma nova percepção. E é isso. Eduque seus olhos e seus pensamentos. O domínio próprio começa na gestão daquilo que você permite que a sua mente processe. Versículo 26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai
e caça vidas preciosas. Salomão contrasta o custo financeiro da prostituição com o custo existencial, o adultério. O adultério consome a alma e o destino. Valorize sua vida e sua família acima de um prazer momentâneo. O custo de um erro moral é infinitamente maior do que o prazer que ele oferece. Parece até que a gente está lendo sobre os devocionais dessa semana passada. A gente falou a semana toda sobre os prazeres momentâneos, sobre a satisfação pessoal do momento. A gente trouxe a ilustração do carnaval, que a gente começa agora, essa próxima semana, com festas, com alegrias disfarçadas, né? Mas isso tem um custo. E o custo pode ser bem caro. A sua salvação, a sua paz de espírito. Versículo 27. Pode alguém carregar fogo no colo sem queimar a sua roupa? Pergunta retórica sobre as consequências naturais do pecado. É impossível flertar com o perigo sem sofrer danos. Não brinque com a tentação. Se você se coloca em situação de risco, as consequências negativas são inevitáveis. É bom a gente receber elogio, é agradável, mas se deixarmos isso dominar o nosso coração, a ruína é certa. Eu sempre digo, um relacionamento começa de um oi. Então eu devo saber para quem eu dou o meu oi. Entende? Para quem eu dou confiança, para quem eu dou liberdade, para quem eu tenho diálogo. Eu tenho que saber para assim eu conseguir corrigir as rotas da minha vida. E não deixar eu me blindar, colocar uma blindagem na minha frente, não deixar que essas ilusões da nossa mente, do nosso coração, da nossa vaidade, acabem fazendo com que a gente se desvie do propósito do Senhor. Versículo 28. Pode alguém andar sobre brasas sem machucar os pés? Reforça a inevitabilidade da dor após a má escolha. O pecado deixa cicatrizes permanentes na nossa caminhada da nossa vida. Avalie o terreno onde você pisa. Se o ambiente é moralmente perigoso, mude a sua rota imediatamente. Não deixe, não entre, não deixe que os seus pés vacilem dentro do lugar onde a sua moral vai ser colocada em xeque. Versículo 29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Tudo tem um preço a se pagar. O adultério é um crime contra a aliança e a justiça social. O castigo é a consequência inerente da quebra da confiança. Respeite o compromisso alheio. A fidelidade é a base de uma sociedade segura e de uma vida de paz. Versículo 30. Não se despreza o ladrão que rouba para saciar a fome. Salomão faz um contraste jurídico. Roubar por necessidade gera certa compaixão social, embora ainda seja crime. Minha mãe tinha uma coisa que ela falava assim para mim. Minha filha, é melhor você pedir do que você roubar. Quem rouba não pode carregar o peso das suas consequências. Tá precisando de algo? Quer alguma coisa? Peça, mas não pegue de ninguém. Peça, mas não roube de ninguém. Minha mãe sempre deixava isso pra gente. Ela falava assim, ó, é alguma coisa roubar e não poder carregar. Eu esqueci a frase. Mas ela falava isso. Minha mãe não aconselhava a gente de forma pejorativa. Ela falava, se chegar aqui com alguma coisa que eu veja que não é sua,
Primeiro você vai tomar a coça. Depois a gente vai lá perguntar se você ganhou ou não. E ela fazia assim. Primeiro ela batia, depois ela perguntava. Que é isso aqui? Isso aqui é de quem? Ah, mas foi fulana que me deu. Fulana não deu nada, ninguém dá nada de graça pra ninguém. Nas correções dela, minha mãe era bem severa. E hoje eu sou a mulher que eu sou graças a ela. Pelas instruções que ela me deu. Pelas vidas que ela me colocou para eu aprender. Para eu saber discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. Minha mãe era pauleira mesmo. Mas eu dou graças a Deus por ter tido ela como mãe. Entenda as motivações humanas, mas saiba que a necessidade não justifica o erro. Aí eu saí com a outra, né? Porque sabe, né? Minha mulher não me dá aquilo que eu quero dentro de casa. É você colocar o peso das suas escolhas no outro. O erro também está em você. Porque você não conversa com a outra. Porque você está dando confiança para a outra. Nenhum erro é justificado com outro erro. Versículo 31. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes mais o que roubou, embora isso lhe custe todos os bens da sua casa. A lei da restituição. O prejuízo material pode ser recuperado com dinheiro e trabalho. Erros financeiros e materiais podem ser consertados com esforços. Não se desespere, mas trabalhe para restituir o que foi perdido. Ou seja, foi roubado, foi assaltado. Não entre em conflito com quem está te roubando. Entregue. Leva, é só bens. O que importa é a sua vida e a sua integridade. Depois você corre atrás e conquista novamente. Agora, a sua vida não pode ser recorrida, não pode ser recolocada no lugar. Pessoas estão aguardando você chegar em casa todos os dias. Então não brigue por bens, não brigue por coisas. Versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Aqui está a diferença. O adúltero não tem restituição. É um atentado contra a própria essência, a sanidade. Entenda que imoralidade não é apenas pecado contra Deus. É um auto-atentado. Quem trai, destrói o próprio valor, a própria pessoa. Ela está se autodestruindo. Versículo 33. Sofrerá sofrimento e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. O adultério deixa uma mancha na reputação que o dinheiro não pode limpar. A vergonha social, ela é duradoura. Quantas pessoas vão falar assim, lembra de fulano? Aquela que traiu o marido? Aquele que traiu a mulher? A sua reputação, ela vai ser algo que você deve proteger, que você deve levar a sério. Não que seja, seu nome vai ser lançado ali na lama e acabou. Proteja bem o seu nome. Ele vale mais do que todas as riquezas e prazeres passageiros. Versículo 34. Pois o ciúme desperta o furor do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. O adultério quebra a ordem social e desperta a reação violência do ser humano. O ciúme ferido. Não subestime a dor que você causa aos outros. O desrespeito à família alheia gera ciclos de ódio difíceis de serem rompidos. Versículo 35. Não aceitará nenhuma compensação. Os maiores presentes não acalmarão. Finaliza afirmando que há perdas que o dinheiro não compra. A honra e a confiança, uma vez quebrada, não tem preço que pague e não tem pessoa que consiga restituir.
Viva de forma que você não precise tentar comprar o perdão de ninguém. A integridade é a sua maior segurança. Ao final deste capítulo, podemos resumir que o ensino baseado nas áreas da vida que ele aborda, na economia, versículo 1 ao 5, a sabedoria é ser dono do seu dinheiro e não escravo dele ou das dívidas alheias. Mudança, liberdade e prudência. No trabalho, a sabedoria é imitar a natureza na diligência, mudança, e na iniciativa e planejamento. A sabedoria é imitar a natureza na diligência. Aqui a ideia é que a natureza nunca é preguiçosa nem desorganizada. Ela age no tempo certo, com constância e propósito. As formigas trabalham, as estações mudam, as sementes crescem no processo correto. Ser sábio, então, é agir com disciplina, constância e esforço contínuo, sem esperar que tudo aconteça do nada. Mudança, iniciativa e planejamento. Essa parte mostra que mudança não acontece por acaso. Para mudar algo na vida é preciso iniciativa, dar o primeiro passo, sair da inércia. Planejamento, pensar antes, organizar ações, ter direção. Em resumo, a frase ensina que ser sábio é agir com disciplina e constância, como a natureza faz, e que toda mudança real exige atitude e planejamento, e não só desejo. No caráter social, a sabedoria é ser agente da paz, da verdade, mudança, integridade e unidade. A sabedoria é ser agente da paz e verdade. Ser sábio aqui é não só ter conhecimento, mas agir de forma consciente para promover a paz, sem abrir mão da verdade. Ou seja, não criar conflitos desnecessários, não viver de mentiras e omissões, falar a verdade com amor e responsabilidade e equilíbrio. Mudança, integridade e unidade. Isso mostra que precisa acontecer dentro da pessoa. Integridade, coerência entre o que pensa e o que fala. Unidade, construir relacionamentos saudáveis, evitar divisões, buscar harmonia. Em resumo, a frase ensina que a verdadeira sabedoria se manifesta em atitudes que promovem paz e verdade. E que essa postura gera integridade pessoal e unidade coletiva. Na vida moral familiar, a sabedoria é reconhecida, é reconhecer que o prazer ilícito custa a própria vida, mudança, fidelidade e domínio próprio. Essa frase traz alerta moral e espiritual bem direto, que olha o sentido dela. A sabedoria é reconhecer que o prazer ilícito custa a própria vida. Aqui, prazer ilícito representa satisfações momentâneas que violam princípios, valores ou limites. Algo que parece bom no início, mas cobra um preço alto depois. Custa a própria vida. Não fala só da morte física, mas das perdas profundas, dignidade, paz, relacionamento, propósito e até mesmo, principalmente, a sua vida espiritual, a morte espiritual. Mudança, fidelidade e domínio próprio. Essa parte aponta o caminho de transformação. Fidelidade, permanecer firme aos valores e compromissos e alianças feitas com o Senhor. E até mesmo com nós mesmos, né? Uns com os outros. Domínio próprio. Controlar impulsos, desejos, decisões, mesmo quando há tentação. A frase ensina que ser sábio é enxergar além do prazer imediato, entendendo as consequências e escolher a fidelidade e autocontrole como um estilo de vida. E é isso. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigada, Pai, por todas as instruções dadas no dia de hoje. Que a gente consiga, Pai,
colocar item por item em nossas vidas e aprender o que é bom, o que é correto, o que vem do Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai. Hoje e sempre eu oro e já te agradeço. E peço, Pai, tome cada um aqui presente no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.